Então vamos lá. Bom, sejam todos bem-vindos aqui no Facebook. Eu já ia falar no canal Eu Escolhi Evangelizar. Hoje, infelizmente, tivemos um problema técnico e não estamos transmitindo lá também, como sempre fazemos, né? Todos os dias, nos últimos 28 dias, estamos transmitindo tanto no Facebook quanto no canal Eu Escolhi Evangelizar. Hoje, excepcionalmente, vamos transmitir apenas aqui. Também está sendo compartilhado lá no Facebook do pastor Vitor Soares e também do Leonardo Cristóvão, ok? Pastor Léo e pastor Vitor, como são conhecidos aí na primeira Igreja Batista de Fortaleza, ok? Então, inicialmente eu quero pedir a todos vocês que estão assistindo que possam compartilhar, colocando aqui a cidade de onde você está assistindo, a sua igreja, e daqui a pouquinho a gente vai começar a interagir com vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. O Léo, eu não estou te vendo, a sua câmera eu acho que está desativada. Vamos só ver aqui, o Léo voltou agora. Pronto, maravilha. Pronto. Então, nesse primeiro momento, eu quero passar, dar as boas-vindas tanto ao pastor Vitor quanto ao pastor Leonardo. Eles vão estar dando suas palavras iniciais de boas-vindas. Em seguida, a gente vai ter um momento de oração e logo depois a palavra volta para eles começarem a conversar conosco nessa tarde e noite, né? Tarde no Brasil, noite aqui na Europa. Pastor Leonardo, seja bem-vindo. Fique à vontade. Muito bem. Boa tarde ao pessoal do Brasil, boa noite, pessoal de Portugal. É muito bom estar aqui entre amigos, né? O pastor Marcos Azevedo é um grande amigo já de longa data e o pastor Vitor também, não é um grande amigo também de longa data, porém, pastor Vitor, a gente já está enjoado dessa amizade, pois né, corremos esse risco, né, de estar na mesma igreja pastoreando ministérios e acontece que Deus fez isso com a gente, né? Então a gente tem estado no mesmo local, na mesma cidade, na mesma igreja. E o pastor Marcos agora está mais longe de nós, né? Está em Portugal, né? Com a família e também no ministério, e tem sido um grande desafio, mas eu acredito que o desafio não é só para ele nesse tempo, né? O desafio está para todos nós, para todas as igrejas, e aí a gente vai ter um bate-papo agora muito legal. Maravilha, maravilha, pastor Leonardo. Temos um maior carinho também por você, pela Simone, né? Pastor Léo é casado com a Simone há 7 anos, quase que exatamente, né? Completou agora nos últimos dias, dia 13 de abril, 7 anos de casado. E agora passo a palavra aí para o Vitor, pastor Vitor, que é pastor de adolescente na primeira Igreja Batista. Esqueci de falar que o Léo, o pastor Leonardo, a gente fala Léo, irmãos, é porque é difícil, a gente passamos um tempo juntos lá em Recife, mas o pastor Leonardo, ele é pastor de jovens na primeira Igreja Batista de Fortaleza, ali em Fortaleza, e o pastor Vitor é pastor de adolescentes. Sendo que o pastor Vitor, além disso, ele está nesse momento como presidente da Convenção Batista. Qual é a convenção? CIBUC. CIBUC. Eu perguntei para não correr o risco de errar. São duas aí. E também ele está responsável pela ordem. Você também é o presidente da ordem, é isso? Isso. Ordem de pastores. Então, você está com a palavra aí para poder se apresentar melhor. Fique à vontade. Perfeito, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pastor Marcos. Pastor Léo é, de fato, um amigo que a gente cultiva essa amizade desde a época do seminário, e Deus nos deu essa oportunidade, né, de estarmos pastoreando juntos. Nós nunca imaginávamos que um dia aquele relacionamento ali iria prosperar tanto ao ponto da gente estar hoje dividindo, né, o mesmo púlpito e fazendo parte mesmo da vida do outro. É muito bom poder estar aqui entre amigos. E é uma alegria poder bater um papo sobre esse assunto que é tão importante, principalmente para esse momento, né, que se apresenta aí como um grande desafio. A todos aqueles que estão aqui por nossas redes, né, pelos contatos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder bater esse papo com vocês. Fica com a gente, pode interagir aí, mandando perguntas aqui no chat, porque a ideia é fazer desse momento aqui bem informal, né? Eu sei que o modelo do Eu Escolhi Evangelizar muitas vezes tem um sermão, mas hoje a gente está aqui para tirar dúvidas, para bater um papo, para fazer isso aqui algo bem relacional, como é a proposta do tema. Maravilha, maravilha. Pastores, né? Muito bom estar com vocês aqui hoje. Hoje o tema é bem diferente mesmo, como falou o pastor Vitor. Todos os dias, aliás, só dizer um pouquinho aqui para vocês dois como isso tudo nasceu, né? Nós mudamos para cá, começamos a evangelizar aqui em Portugal, as coisas acontecendo, só que aí veio a pandemia.
E aí, quando veio a pandemia, ficou assim, o que fazer agora? Como é que eu saio na rua para evangelizar se a gente não pode sair à rua? Só pode ir à rua para ir ao supermercado, farmácia ou então ir ao hospital. Só isso. Então, como evangelizar nesse tempo? E aí Deus colocou no nosso coração essa questão de todos os dias estar ao vivo. Todos os dias com uma live, convidando sempre um amigo, um pastor amigo de algum lugar do país, ou até fora do Brasil mesmo, né? Aqui em Portugal, outros pastores participando. O pastor Roberto Silvado participou lá dos Estados Unidos com a gente, foi muito bom. Então, todos os dias a gente Legal. tem um pastor diferente participando, e isso tem feito com que a gente alcance, para a glória de Deus, pessoas em 5, 6 países diferentes. Hoje, talvez por conta de estar só no Facebook, vai estar um pouco mais limitado, mas quando estamos no YouTube, no Eu Escolhi Evangelizar, temos tido participação da Dinamarca, da França, Espanha, da Irlanda, tivemos da Suíça essa semana, durante 3, 4 dias da Suíça, fora Brasil e Portugal, né? E também os Estados Unidos participando. Então, colocamos isso em prática, pastor Léo e pastor Vitor, para tentar alcançar o maior número de pessoas através das redes sociais. E hoje, de uma maneira mais diferente, mais descontraída, a ideia era trazer vocês para a gente conversar de uma maneira. Eu acho que eu sou o único mais velho, né? Vocês são bem mais jovens do que eu, mas eu falei que era um papo jovem, né? Eu falei, vai ser um papo jovem, e a Alessandra falou, só você que não é jovem, né? Eu já faço, depois de amanhã, permitindo Deus, 43 anos de idade. Vocês estão aí, não chegaram nem aos 30 ainda, né? Estão novinhos ainda demais. Estão caminhando um pouquinho mais para lá, mas a ideia é ter esse bate-papo com vocês. Eu queria que a palavra está com vocês para falar um pouco sobre esse tema, sobre essa ideia de um relacionamento em meio a toda essa confusão que está acontecendo no mundo todo. E vocês, eu penso ser as pessoas mais apropriadas para falar sobre isso, uma vez que são pastores de jovens e adolescentes em uma grande igreja, né, do nosso Nordeste, que no caso é a PIB de Fortaleza. Então, quem vai falar primeiro aí? Eu posso começar. À vontade. Inclusive, eu acho que não deu certo no YouTube justamente porque não é pregação. O YouTube agora só está aceitando pregação, certo? Tem que ser um mensageiro, né? E não, mas que bom que pelo menos a gente está conseguindo por aqui, e eu tenho certeza que Deus vai escolher bem também as pessoas que Ele quer que participe, que ouça, né? Também ficará, né, postado lá no Facebook, e a gente vai poder compartilhar para essas pessoas que não puderam acompanhar hoje pelo YouTube. Mas, gente, eu fui pego muito de surpresa. Eu sei que todo mundo foi pego de surpresa com essa pandemia, mas uma coisa que mexeu muito comigo é que ultimamente, e não é há tão pouco tempo assim, sabe? Já fazem anos que eu tenho sido um crítico do excesso de uso das redes sociais, né? Então, a gente já fez séries, né? Eu estou há 5 anos, né, como pastor de jovens na PIB Fortaleza. Então, a gente já pregou muito ali para aquela juventude. E eu já fiz séries inteiras sobre a questão do real e do virtual, sobre uma discussão de um relacionamento mais real, de um relacionamento mais pessoal, trazendo a ideia de que Jesus se relacionava realmente com as pessoas. Lógico que não existia relacionamento virtual naquele tempo, mas eu sempre trazia um paralelismo com os relacionamentos virtuais aquilo que era criticado pelo próprio Jesus, né, como o farisaísmo mesmo, que era uma coisa mais de fachada, e sempre trazendo essa consideração de que no mundo virtual a gente mostra muita coisa do que não é totalmente real, não é? E agora a gente foi pego num momento em que temos que usar tudo que temos de rede social, tudo que temos de tecnologia, não é, para continuar. Se bem que, apesar de ser um crítico, eu nunca deixei de utilizar as redes sociais, eu nunca deixei de usar isso como ferramenta, com objetivo, não é? E boa parte da minha crítica também sempre foi falando assim, que a rede social muitas vezes acaba roubando o tempo hábil, o tempo útil da vida das pessoas. E agora, todo o tempo hábil, todo o tempo útil nosso está inserido em meias redes sociais. As reuniões estão sendo feitas assim, os home office dependem das redes sociais, e as igrejas, né, os relacionamentos cristãos, né, a comunhão da igreja hoje é por meio de redes sociais. Olha o que Deus está fazendo, né, com uma pessoa como eu que criticava tanto isso. Porém, não deixo de criticar, né, até porque eu ainda penso aquilo que eu sempre pensei, mas eu entendo também o tempo que estamos vivendo, eu entendo a situação e essas ferramentas, como elas são necessárias nesse tempo, né? Então, a primeira coisa que eu quero abrir mesmo assim, eu fiz essa introdução, até porque eu sou um cara
tecnólogo, né? Eu faço uma introdução antes de trazer qualquer discurso, né? Até porque se alguém fizer alguma pergunta, eu digo, não, tá na introdução, depois volta lá e assiste. E aí, o que eu quero começar mesmo provocando nesse momento agora é a respeito de realmente essa questão do engajamento, né? A gente tem discutido isso dentro da liderança dos jovens, né, nas reuniões virtuais que temos feito sobre engajamento, né? Porque hoje, agora, é um excesso de uso. Então, tem live a todo tempo, tem live toda hora, não é? Então, realmente, será que as pessoas estão engajadas, né? Porque o engajamento no ambiente de templos, né, onde as pessoas se deslocam das suas casas e vão participar de um culto, é uma coisa muito simples de falar sobre a comparação dos templos e o virtual, é que quando o culto não está muito legal, a pessoa de repente não gostou da música, ou então não combinou, não, sabe, não bateu com o pregador, nem todo mundo se levanta e vai embora no meio do culto, né? Porque é estranho fazer isso, né? O nosso culto de jovens, inclusive, a gente tem uma porta estratégica e as outras são fechadas, porque se alguém se levantar, todo mundo vai ver, a pessoa fica com vergonha, né? E os que chegam atrasados também, todo mundo vê. É bem interessante o nosso culto de jovens, é bem opressor. E aí, no ambiente virtual, não tem isso. Se a pessoa, se a pessoa tem um pregador que ele erra uma palavra do português, digamos, de uma conjugação, e a pessoa se incomoda com isso, rapidinho, ela vai para outra live. E, às vezes, infelizmente, as pessoas vão ter opção e vão até escolher lives que nem são cristãs. Né? Então, assim, a minha primeira provocação é realmente essa, assim, se é para falar sobre relacionamentos, sobre ambiente de igreja, né? O desafio hoje do engajamento. Como é que a gente vai conseguir engajar se a gente está fazendo o que todo mundo está fazendo agora? Agora não é novidade fazer live, agora não é novidade, todo mundo está fazendo, né? Então, essa é a primeira provocação. Como engajar? E aí, pastor Vitor? É verdade. Você que chegou aqui agora, antes de passar a palavra para o Vitor, você várias pessoas entrando aí no meio da palavra do pastor Leonardo. Nós estamos hoje com o pastor Leonardo Cristóvão, que é pastor da Juventude na Primeira Igreja Batista em Fortaleza, no Ceará, e estamos com o pastor Vitor Soares, que é pastor de adolescentes, tá? Temos aqui, só para vocês terem uma ideia, tem pessoas participando de São Paulo, a irmã Ângela, lá de Indaiatuba, a irmã Célia, que é portuguesa e é membro aqui da nossa igreja, ela está participando. Sejam todos bem-vindos. Tem aqui a irmã Esté também, a irmã Vanessa e vários outros aqui, a irmã Fernanda também de São Paulo. Várias pessoas, eu quero pedir a você que coloque seu nome e diga de qual cidade você está, ou qual país, né? Você está assistindo, ok? Então, tivemos a primeira parte, a primeira palavra do pastor Leonardo, falando sobre essa questão de engajamento. E antes de passar ainda para o Vitor, achei interessante você colocar o seguinte, que hoje, se a pessoa não estiver satisfeita, ela simplesmente troca, né? Ela sai da live e vai para outra. Só uma brincadeira. Ninguém tá vendo. Estava com o número X, né? Aí saíram duas pessoas quando o Léo estava falando, não é brincadeira. Pode falar, Vitor, agora. O Vitor é mais bonito, o pessoal vai ficar agora. Gente, essa temática, de fato, ela traz dois grandes desafios. Um é o relacionamento em si. Todo relacionamento tem uma série de demandas, né? Uma série de dificuldades. Se relacionar não é uma tarefa fácil, não é um desafio que todo mundo já nasce sabendo fazer. Na verdade, a gente vai aprendendo a se relacionar, né? Aprendendo a se portar diante das pessoas, a interagir, enfim. E as redes sociais já é um outro desafio, um desafio que envolve tecnologia, um desafio que envolve muito o ambiente do marketing, do design. Então, assim, você está misturando nessa época essas duas coisas, né? De fato, tem coisas muito boas acontecendo, a gente tem visto como a palavra de Deus está expandindo por meio das redes sociais, como as pessoas estão mais encorajadas de partilharem vídeos de momentos devocionais, de escreverem textos devocionais. Pessoas que antes não utilizavam tanto essas redes, agora foram jogadas, né, nesse universo, e é a forma que temos para se relacionar por enquanto. Mas eu queria destacar alguns desafios dentro desse relacionamento, para que na segunda parte aqui desse bate-papo a gente possa falar da parte boa mesmo, dessas relações, né? Porque de tudo tem lado bom e lado ruim, né? A gente não fica só com um lado. Hoje, o grande desafio, por exemplo, para adolescentes é a ideia do isolamento e da vida social. Todo adolescente vive esse conflito, né, na formação da sua identidade, às vezes quer estar sempre em grupos fechados,
E quando a gente entra nesse universo aqui, que é as redes sociais, é um prato cheio, tanto para o isolamento e o anonimato. Isso aqui precisa ficar muito, muito frisado, porque as redes sociais, elas te permitem você acessar e se relacionar com muitas pessoas sendo um anônimo. Você cria ali uma conta fake, você interage com pessoas do grupo que você quiser. Então, assim, um dos grandes perigos são relacionamentos superficiais promovidos por esse ambiente digital. Então, esse é um desafio que acho que dá um pano para a manga para a gente bater um papo bem, bem longo aqui. Mas uma coisa boa que eu tenho visto são pessoas que não querem ficar na superficialidade das relações digitais, somente com memes ou videozinhos de feed de Instagram ou de stories de Instagram. Pessoas que decidiram, por exemplo, aqui os nossos adolescentes, eles estão fazendo um discipulado 1 a 1. 1 a 1 é um material produzido pelo Ministério AMP, aqui, que é o Ministério de Jovens da nossa igreja, e os adolescentes estão sendo discipulados, e aí, em vez da ligação ou do relacionamento ser com um grande grupo, tem sido 2 indivíduos ali batendo um papo sobre o reino e gasta ali, investe nesse tempo ali 1 hora de reflexão, de bate-papo, e assim consegue estreitar a relação, né? Porque o mal que as redes sociais nos trazem é a ideia de que você consegue se conectar com todo mundo ao mesmo tempo. A gente não consegue se conectar com todo mundo ao mesmo tempo. A gente consegue comunicar com todo mundo, mas não se conectar de fato. Então, quando a gente para de visualizar assim, esse todo e começa a tratar as pessoas não como números numa live, começa a tratar as pessoas como indivíduos, como a gente está fazendo aqui, dando nome, perguntando de onde são as pessoas, tentando, de alguma forma, buscar uma conexão com essas pessoas, aí a gente sai desse ambiente de superficialidade e começa a adentrar num relacionamento que nós teríamos no dia a dia, né? Porque no dia a dia, a tendência normal é que as relações possam ir se aprofundando, a gente falar sobre assuntos que são mais íntimos, isso a gente não faz numa grande massa. Sim. A gente faz com indivíduos que a gente vai construindo uma relação de confiança, enfim. Então, são esses os primeiros desafios aqui que eu queria lançar para esse bate-papo nosso, mais à frente a gente poder falar de mais coisas boas, né, que os relacionamentos nesse período de quarentena via rede social nos promovem. Sim. Deixa eu aproveitar, então, perguntar uma coisa para vocês dois, né? E aí até incentivar as pessoas a colocarem suas perguntas. Você pode perguntar ao pastor Vitor, ao pastor Léo, a mim, enfim, alguma coisa sobre o tema. Eu coloquei ali, olha, relacionamento em meio à pandemia, fixei ali para que você que entrou agora possa ver e compartilhar. Diga de onde você é. Se você quiser uma pergunta específica, a gente está aqui para tentar responder, né? Mas olha só, perguntar para vocês dois. Dentro dessa questão toda, a gente sempre ouviu as pessoas dizerem que não tem tempo para nada, né? Você já deve ter ouvido aí vários jovens dizer, não tem tempo. Ah, pastor, você não sabe como é que é a minha vida. Acordo de manhã, vou para a faculdade, aquela coisa toda. Ou então, se é adolescente, ainda tem alguns afazeres em casa e não dá tempo para nada. Aí os pastores pegando no pé, como é que está a sua leitura da Bíblia? Como é que está isso? Como é que está aquilo? E todo mundo sempre sem tempo para nada. Eu não sei como é que está, como é que são as coisas no Brasil, só de ouvir falar, mas não sei na prática. Mas aqui as pessoas estão literalmente em casa, né? A gente está em casa, realmente, sem sair para canto nenhum, a não ser de extrema urgência, né? Algo que não possa deixar de fazer, por conta da pandemia. E a pergunta é a seguinte: hoje, as pessoas têm mais tempo para estar em casa. Será que as pessoas estão aproveitando mesmo esse tempo para poder se voltar para Deus? Porque às vezes a gente está dentro de casa, mas está só em Netflix, em fazendo um montão de outra coisa, mas não está adiantando nada com coisa nenhuma. O pastor Roberto Silvato, semana retrasada, mais ou menos, falando comigo, eu falei para ele sobre isso, fiz essa pergunta, e disse do lado bom disso, né? Das pessoas aproveitarem o tempo para se voltar mais para Deus, culto em família. Eu sempre defendi essa questão do culto doméstico, de ensinar realmente os filhos, aqueles que os têm, no caminho que devem andar, à luz da Bíblia, etc. E ele falou algo interessante. Ele falou, Marcos, o grande problema é que muitos, infelizmente, alguns vão aproveitar essa oportunidade que Deus está também colocando em nossas mãos e outros não. Queria saber de vocês como que vocês veem isso, essa questão, agora não falando de redes sociais, mas o relacionamento dentro de casa, uns com os outros, e o relacionamento também com Deus. Então, quer começar, pastor Léo? Começo? A relação com o tempo, eu também tenho refletido muito sobre isso esses dias. Até fiz uma postagem recentemente
da questão das desculpas, né? Quando você dizia que não tinha tempo para ler a Bíblia, qual é a sua desculpa? Quando você dizia que não tinha tempo para a família, qual é a sua desculpa, né? E realmente, esse tempo em que a maioria de nós precisa ficar em casa, as pessoas estão percebendo que não era necessariamente falta de tempo, mas era a relação com o tempo, ou seja, o que é prioridade na minha vida, não é? Porque quando eu começo a eleger, digamos, entre aspas aqui, vários outros deuses na minha vida, eles vão tomando o meu tempo, eles vão roubando o meu tempo, e aí sobra pouco, né, para Deus. E não é por acaso que é muito comum as pessoas adotarem o evangelho mais como uma religião mesmo. O evangelho é minha fé de final de semana, né? Claro, Deus não quer isso apenas. Deus quer uma vida entregue, né? A decisão por Cristo Jesus é uma entrega de vida, porque Deus fez isso por nós, né? Cristo Jesus entregou a vida por nós, né? Então, ele não pede outra coisa senão a vida. Então, quando a minha vida pertence a Deus, as minhas prioridades são a partir da perspectiva da minha relação com Deus. As outras coisas são resto, né? As outras coisas é o que eu vou fazer com o tempo que Deus me deixa curtir, que Deus me deixa trabalhar, lidar com outras pessoas, me relacionar com a família e tudo mais. É interessante porque, na perspectiva divina, Deus é atemporal, Deus não está no Cronos, né? E aí Deus, na sua atemporalidade, ele se desperta ou se desfaz disso por um período para estar em terra, em Jesus Cristo, e viver uma temporalidade, ou seja, nasceu, cresceu, envelheceu e morreu, né? Não envelheceu tanto, e morreu, e ressuscitou, mas ele viveu o nosso Cronos para criar uma relação, né? E isso deve gerar um impacto na gente, não somente na nossa relação com ele, mas para com as pessoas. Puxa vida, olha o que Jesus ensinou a respeito do Cronos. Aproveitar ao máximo esse tempo aqui, criar relações, né? Levar uma mensagem, e essa mensagem se repercute até hoje. É por isso que nós somos igreja cristã, somos de Cristo, não é? Porque ele investiu no nosso tempo. E aí a gente diz que não tem tempo para ele, sabe? É um tanto mesquinho esse tipo de discurso. Mas, infelizmente, é comum, porque os nossos dias têm roubado demais. O mundo tem criado seus deuses, e cada um desses deuses, eles geram uma demanda, eles cansam as pessoas, não é? E as pessoas vão, às vezes, no culto domingo de manhã, e numa igreja climatizada com ar-condicionado, às vezes a pessoa pega no sono e começa a dormir na metade do culto, né? E porque as pessoas estão cansadas. Tem muitos outros deuses, né, com todas as aspas, durante a semana. E esses deuses estão roubando a energia das pessoas. Eu falo isso também para os jovens, adolescentes, né, porque a agenda do pessoal é pesada, sabe? Eu tenho jovens hoje, galera nova, 18 anos de idade, 19, 20 anos, sendo hospitalizado com estafa, sabe? Você assusta com uma coisa dessa, a pessoa tem uma agenda, sabe, super preenchida, e ainda se dispõe a servir no ministério, e aí eu fico me sentindo culpado, às vezes, rapaz, eu não posso cobrar de um jovem desse o serviço, porque olha que a vida dele como está, mas ao mesmo tempo servir é uma maneira de se conectar com Deus e de se conectar com pessoas. Aí eu cobro ou não cobro desse jovem, né? Então essa relação com o tempo e relacionamentos, esse período de pandemia, né, é um período de reflexão mesmo. Rapaz, será que faltava tempo ou faltava prioridade naquilo que realmente importa na nossa vida? Né? Verdade. E com os adolescentes lá, pastor Vitor? Como é que é essa questão, essa vida com Deus, essa questão da Bíblia? Como é que está agora, meio à pandemia? Então, esse momento, ele tem revelado, na verdade, quais são as nossas prioridades, né? Não é muito a questão do tempo em si, mas é o que eu elegi como urgente na minha vida, como aquilo que vai, de fato, tomar o meu tempo. Os adolescentes aqui da igreja, as escolas estão fazendo aulas, né? Então muitos deles fazem parte de turmas em tempo integral, então eles passam o dia inteiro estudando, e no período da noite é que eles têm um momento livre, e como as aulas já são de frente para uma tela, de frente para um computador, né, numa live, enfim, eles acabam ficando também meio saturados desse ambiente aqui. Mas eu tenho sentido no meio dos adolescentes aqui da igreja, de uma forma muito específica, um despertar para uma vida devocional mais significativa, né? Nós temos um trabalho aqui no Instagram chamado M10.
São 10 minutos de louvor, oração e palavra ao vivo, todos os dias. E aí, cada dia, um adolescente entra para trazer a reflexão, outro entra para trazer o momento de louvor. E aí a gente começou a mostrar para as pessoas que em 10 minutos você conseguiria fazer uma devocional profunda, com devoção, com entrega e com uma compreensão nova a respeito do texto bíblico. E aí eu comecei a dizer, olha, em vez de você ficar procurando 1 hora de devocional para encaixar no teu dia, 10 minutos você encaixa em qualquer momento do seu dia. E aí, em vez de você fazer uma única vez esses 10 minutos, você faz várias vezes ao longo do dia. Então, os adolescentes começaram a, de manhã cedo, vai lá e 10 minutinhos param, lê a Bíblia, oram. Depois, no período da tarde, fazem também. E tem um momento da live, que aí é todo mundo junto, né? Eles entram e aí cessam as outras redes sociais para aquele momento. E aí oram, louvam e tem um momento sempre de reflexão. Então, isso tem despertado. Essa prática do M10, a gente já tem começado ela, já faz aí uns 3, 4 anos. Praticamente todos os anos a gente faz uma campanha falando sobre o M10. E para quem está começando na vida devocional, o camarada faz um M10 por dia, na outra semana faz 2. Daqui a pouco ele está investindo 40 minutos de vida devocional, né? Se a gente chegar para qualquer pessoa e falar assim, você pode me dar meia hora, você pode me dar 1 hora, a pessoa vai dizer, rapaz, é muito tempo. Agora, se você falar assim, me dá 10 minutos, Sim. 10 minutos, todo mundo tem 10 minutos. A pessoa dizer que não tem 10 minutos é complicado. E a gente tem usado esse mecanismo, né, para despertar essa busca. E o que eu tenho sentido é que as pessoas estão cansando, porque começaram bem, mas está ficando tedioso esse ambiente. E quando o tédio vai batendo, você vai abdicando de tudo, inclusive do relacionamento com Deus. Então, a gente está vivendo já, depois de 1 mês, né, de quarentena, algumas pessoas que já não aguento mais ler, já não aguento mais assistir série, já não aguento mais. E aí vai acontecendo outros fenômenos, né, emocionais, como a irritabilidade exacerbada, né, aquela flutuação do humor. O adolescente já tem uma flutuação de humor muito intensa, né, por conta dos hormônios, do desenvolvimento. Nessa fase agora, que está em casa o tempo todo, isso se potencializa, aí vem as compulsões, muitas vezes compulsão alimentar. Quem tem adolescente em casa sabe que só falta comer a parede, né? Então, esses movimentos vão trazendo também um desafio para a vida com Deus. Então, essa busca pela vida devocional, pela leitura bíblica, ela surgiu logo no início, eles estavam muito entusiasmados, mas eu tenho sentido que à medida que o tempo está passando, está batendo um tédio geral e as pessoas entediadas estão deixando de fazer coisas elementares, né? A rotina mudou, as pessoas começaram bem certinho, olha, horário de dormir, horário de ler, horário de estudar, aquela coisa bem... Hoje em dia está todo mundo com o ciclo do sono todo doido, vai dormir 4 horas da manhã, aí tem que acordar às 7 horas para a aula. Muitos dos meninos, como a aula é online, ele só faz pegar o computador e ligar, deixa fechada ali a câmera e fica deitado assistindo a aula deitado, não toma um banho, não escova os dentes, não toma um café, porque o ciclo tá difícil. Então, assim, no começo a gente poderia falar sobre essas desculpas que se dão para não fazer um momento devocional. Agora, já temos problemas reais que atrapalham mesmo esse andamento, né? Então, é necessário colocar a lista de prioridades em ordem, criar um cronograma para poder, então, ter uma vida devocional significativa nesse tempo. Maravilha, excelente. Isso aí é fundamental. É interessante quando o Léo e você também falou essa questão de prioridade, né? Porque você falou algo interessante, você disse assim, mas ficar tanto tempo em casa está acabando entediando, né? Fazendo a mesma coisa sempre. Mas a gente precisa, de alguma forma, olhar para a vida com Deus e não tentar não colocá-la nesse mesmo patamar de tédio, né? Digamos assim, de comparação com as coisas, porque tem que ser algo prazeroso. Porque, por exemplo, esquece a pandemia. Se não tivéssemos com pandemia, nós estaríamos acordando cedo. A rotina é a mesma. Acorda, toma banho, toma café, faculdade, escola, não sei o que, volta para casa. Também é um ciclo. Tudo bem que vê outras pessoas, etc., mas é um ciclo do mesmo jeito. Então, a gente precisa, né, ter bastante esse cuidado, isso é a minha opinião, de tentar não fazer com que a vida com Deus seja considerada um tédio. Mas, na verdade, quando a gente olha lá para o texto de Mateus 6,6,
Jesus fala para entrar no quarto, etc., né? Que a gente sabe que a ideia do quarto ali não é quarto, mas a ideia do quarto é estar sozinho com Deus, é fazer com que isso se torne algo prazeroso. Eu fui militar durante quase 10 anos da minha vida, sempre ouvi essa frase: não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, a gente não faz as coisas quando não coloca como prioridade, né? Eu penso, meus irmãos, que Deus, de alguma forma, né? Que Deus, nas estratégias dele aí para poder alcançar as pessoas, enfim, ele, de alguma forma, está nos oportunizando estar mais tempo também com a nossa família, né? Não pensando agora só jovens e adolescentes, mas pensar marido, mulher, né? Porque tem jovens, o Léo é pastor de jovens, certamente deve ter jovens ali casados, né? Ou que estão para casar. O Vitor, pastor de adolescentes que vão começar a namorar, se já não estão, vão casar. Então, assim, o tempo em família é fundamental. E aí alguém falou sobre a questão do tempo na TV, etc. Imagina só, se a gente também puder diversificar isso. Talvez, em vez de ficar só muito tempo na frente da TV, ontem nós fomos jogar aqui, não sei se vocês sabem aquele joguinho de vareta, segura as varetas, solta a vareta. Pega a vareta. Pega a vareta. Aqui tem outro nome, Mi alguma coisa. Micado, o nome aqui do jogo. Micado, mas é a mesma coisa. Olha, fomos até 11 e tal da noite, né, jogando aqui, foi muito legal. Joguinho simples, bobo, né, da nossa época de criança. Então, tentar fazer outras coisas para poder conversar, estar junto, interagir, eu acho que é fundamental, né? Porque lembra daquela frase que a gente, enquanto pastor, sempre falou nas nossas igrejas, né? Família forte, igreja forte. Igreja forte. Se a gente, nesse tempo, fortalecer a família, e temos a oportunidade para isso, quando essa pandemia acabar, meus irmãos, imagina que igreja nós não vamos ter. Porque a família vai estar forte. Então, família vai estar forte, a igreja vai estar forte. E a igreja forte, nós vamos poder avançar esses adolescentes lá na escola, sabe? Eles vão soltar tudo aquilo que está guardado um tempão aí, os jovens. Eu penso que a gente tem uma grande oportunidade pela frente, né? Enfim. Amém. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu mesmo, pessoalmente, tenho vivido um momento muito bom de novas rotinas, né? Familiar, a gente tem orado mais em família. Eu tenho tido a oportunidade todos os dias à noite de fazer um encontro aqui meu com minha esposa, ligando para alguns parentes nossos, e a gente incorporou isso todos os dias. A gente tem um período como esse. Então, assim, nasceu por conta dessa quarentena, né? Talvez fora dessa quarentena eu nunca tivesse atentado para a importância desse tempo, né, na relação familiar. Às vezes a gente quer cuidar de tantas pessoas e acaba negando o nosso tempo às pessoas que estão mais próximas da gente. Mas esse tempo, de fato, está trazendo muitas coisas boas para as relações. Muita gente que vivia uma relação de esfriamento agora está tendo uma oportunidade de reativar, né, essa relação, e os pais se voltando para os filhos. Tem um texto que eu gosto muito, acredito que lá de Malaquias, no último capítulo, fala que haverá um tempo em que ele fará o coração dos pais se voltarem para os seus filhos e dos filhos para os seus pais. Eu acho que um momento como esse é um momento onde esses corações estão, de fato, convergindo, em que essas famílias estão interagindo com coisas simples, como você falou aí, um jogo de pega-vareta. Acho que as pessoas também estão ficando tão saturadas das telas que hoje qualquer coisa que não seja touchscreen, que não tenha que estar olhando para uma tela, tá sendo mais legal do que estar ali, né, naquele ambiente de lives, essas coisas. Isso é muito legal. Eu acho que, falando de relacionamento em quarentena, de fato, se a gente pensar no nosso ciclo mais restrito, que seria o ambiente familiar, e a partir dele a gente começar a pensar em outras relações, seria o caminho mais viável. Porque quando a gente está vivendo um relacionamento familiar saudável, isso vai nos dando uma força tão grande para se relacionar bem nos outros ambientes. A gente vai ficando autoconfiante, não estamos com o coração cheio de mágoa, cheio de irritabilidade. Então, tendemos a ser mais simpáticos, a sorrir mais, a levar por menos muitas coisas. Acabamos ficando mais prontos para as outras relações, né? Então, de fato, a quarentena está proporcionando isso para todos nós. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou aqui, eu vou fazer, Léo, para você responder. Diz o seguinte: é o Ailen Mendonça. É isso aí. Ailen, ela é uma peruana que está morando no Brasil. Sim. Não sei se você tem acesso a... É de Mossoró? Não, ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Natal. Pronto. Sim, ela mora Natal. em Natal.
Mora em É isso Natal. mesmo. Ok. Ela diz assim, ó, boa tarde, pastores. Eu tenho uma pergunta, né? Com relacionamento como tema, eu tenho uma pergunta dentro do tema. Diz o seguinte, até que ponto é bom preencher de programações, ela bota entre parênteses aqui, lives, podcasts, no Instagram, YouTube, como foi citado aqui, isso talvez possa colocar em risco a intimidade de alguém com Deus, mesmo sendo programações voltadas para Deus. Qual é a sua opinião nisso, Léo? Até pegando um gancho no que você falou, que às vezes a pessoa não consegue ficar tanto tempo focada em uma coisa só, né? Nós estamos aqui com 35 pessoas ao vivo nesse momento, oscilando para 38, tá, etc. Sempre entra alguém, sai alguém, mas tem uma média de mais ou menos 30 pessoas focadas. Mas entra alguém e sai alguém. Então, as pessoas não conseguem focar por muito tempo. E ela diz aqui, até que ponto isso pode prejudicar ou pôr em risco a minha intimidade com Deus? Muito bem, muito bem. E a gente dobra esse número quando vai para o meu Facebook, que eu estou retransmitindo, né? Também tem uma turma lá participando também. O pessoal que está no meu Facebook quiser também perguntar, pode escrever lá. Tem pessoas colocando orações aqui, agradecendo a Deus e pedindo que que a bom, que gente bom. ore. Depois você faz perguntas, se tiver perguntas aí, vocês podem também interagir depois, Muito tá? bem, muito bem. Aileen e todos, né, que estão participando desse tempo, realmente, preencher demais pode causar um pouco disso que o pastor Vitor falou, né? Porque, afinal de contas, nós já estamos entrando aí, terceira, quarta semana de quarentena nas casas, nessa reclusão, e agora isso virou rotina, já não é mais uma novidade a quarentena, já não é mais uma novidade assistir lives, e muitas vezes o excesso também perde o sentido, perde o significado, porque pode virar uma religião, sabe? Ah, não, vou encher meu tempo aqui. Mas será que você está se alimentando mesmo? Porque assim como a comida que a gente come, a gente precisa de um tempo para fazer a digestão, para que o organismo ele aproveite as vitaminas, os sais e tudo mais que vem junto com essa alimentação, e ainda nessa digestão ele joga fora aquilo que não é necessário para o corpo. Isso também tem que acontecer na forma de ser cristão, né? A gente tem muitas lives boas de pastores, de pregadores, de louvor também, mas a gente também precisa aprender a digerir tudo isso, né? E isso precisa levar um tempo, e cada um tem seu tempo. De repente, a gente tem um amigo que diz, não, eu consigo ficar 8 horas ininterruptas assistindo, né? É engraçado essa coisa da quantidade de horas, porque eu conheço pessoas que faziam maratona de séries, sabe? Horas e horas, e um culto de 1 hora acho enjoativo, né? Assim, Verdade. então, realmente, será que o problema é nosso? A gente não sabe fazer um culto comercial, né? Um culto que pareça uma série, né? Que tenha um plot twist, que tenha aquela expectativa da próxima temporada, ou do próximo capítulo, não sei, né? Mas, na verdade, realmente, preencher demais é preocupante também, porque você começa a ficar escravo da necessidade de preencher. Isso pode gerar uma outra coisa também. Quando eu não preencho, eu me sinto culpado. Meu Deus, será que eu estou em pecado porque eu não estou com meu tempo cheio? Não, a gente também precisa descansar. A gente precisa de lazer também, né? E o que é lazer nesse tempo, né? Tem gente que tem lazer lavando louça, né? Tem gente que há tanto tempo não fazia isso que consegue hoje lavar a louça e curtir um podcast no ouvido, lavar uma louça e cantar, né? Porque só tá ali os pratos e os copos e eles aguentam te ouvir cantar, né? Então, assim, Os copos, realmente... tem copo que não aguenta, não. Tem copo que não aguenta, não. Na casa do pastor Vitor, os copos se jogam, né? Eles se jogam da pia. Né? E aí, a gente tem esse perigo ali. Então, assim, precisamos ter esse cuidado também do excesso, né? Mas eu queria introduzir somente uma fala rápida sobre coisa boa também, que às vezes parece que a minha linguagem é mais de profeta do caos mesmo, assim, né? Do negócio não tá tudo ruim. Mas aqui, em meio à nossa juventude, a gente tem despertado uma coisa fantástica, né? E, inclusive, Alien, e para a juventude aí de Natal, né? Distribui também essa bênção, né? Porque muitos dos nossos jovens, visto que o ministério é um ministério muito abrangente, a gente tem jovens com 18 anos e jovens com 30 e tantos anos, então tem pessoas em fases de vida diferentes. E muitos desses já formaram, já estão no mercado de trabalho, na profissão. Então a gente tem aqui a experiência de muitos jovens cuidando uns dos outros, jovens que são médicos, conversando, e as pessoas vão recorrer a esse jovem médico, porque afinal de contas, já que ele é jovem, ele deve ter um pouco mais de tempo para me dar atenção. Então, a gente está se ajudando muito. A gente tem jovens psicólogos aqui na igreja, a gente tem jovens que entendem de uma coisa de eletricidade, outro entende de engenharia,
Então, como os serviços estão tão limitados, a gente está tendo uma rede de ajuda muito interessante, sabe? Entre a juventude aqui, porque a galera está se ajudando, né? As Legal. pessoas percebem o potencial que o jovem tem, porque para a sociedade, um cara que é novo no mercado de trabalho, ele é inexperiente, ele não tem muita coisa. Mas agora, nessa pandemia, pelo menos aqui, a gente está percebendo que o jovem tem muita coisa para oferecer, porque está com a cabeça fresca, acabou de sair da universidade e sabe muita coisa. Né? E ele está doido para colocar em prática, né? E está doido para ter cobaias, né? Então, assim, é o nosso tempo. Nós temos vários cobaias. Quando tudo isso acabar, o saldo vai ser positivo em nome de Jesus, Demais. né? Amém, Demais. amém, vai sim. Olha, pegando aqui 2, 3 perguntas e juntando, fazendo uma só, pensando o seguinte, né? Uma irmã Mônica diz assim, olha, para mim, né, na minha opinião, ela dizendo, quanto mais pregações, melhor. Eu consigo ficar mais focado em Deus, né? É aquela história que você falou, de repente a pessoa está fazendo seus afazeres de casa, coloca lá, não preciso estar olhando para o ecrã, como a gente chama aqui em Portugal, para a tela, né? Eu posso só estar deixando lá e estou fazendo, mas eu estou ligado, eu estou ouvindo. Mas pensando também aqui num outro comentário aqui, a gente pensar que a internet está muito poluída de muita, desculpa a palavra, mas porcarias, coisas ruins. Uhum. E quanto mais a gente também colocar, foi até nessa linha que eu comecei a todo dia fazer pelo menos uma live de mais ou menos 1 hora, tem ali uma boa mensagem, uma boa pregação, e depois a gente fica no bate-papo, né? Enfim, mas por quê? Para tentar, não é assim, concorrer de maneira nenhuma, não é essa a ideia, mas é porque é tanta coisa ruim que não presta mesmo. Você entra na internet, é muita coisa ruim. Então, vocês que são aí pastores jovens, adolescentes, sabem o quanto é difícil você tirar a mente do jovem, do adolescente, principalmente aquele que está começando ainda a se aproximar de Deus, ou que ainda não se aproximou, e colocar focado em Deus. Então, vocês não acham também, né, pegando aqui essas 3 perguntas aqui, 3 comentários, e tentando fazer uma pergunta, que se a gente colocar conteúdo bom na internet, né, coisas boas, por mais que a gente tente, o mal sempre vai ter mais coisa lá, né? Sempre, infelizmente. Mas tentar colocar mais conteúdo bom na internet, será que não vai ser legal? Por exemplo, esse canal Eu Escolhi Evangelizar, que hoje a gente não está podendo transmitir nele, essa ideia do Eu Escolhi Evangelizar, poucos sabem, mas nasceu aí no Ceará. Nasceu em 2014, durante a Transcopa, aí no Ceará. Para a Copa das Confederações, na verdade, 2013, na verdade. E aí eu estava mobilizando o pessoal, etc. Eu fui dar um treinamento aí, acho que foi até na primeira mesmo que foi o treinamento. Acho que foi na primeira igreja mesmo aí que foi o treinamento. E depois teve aquele movimento, tá, etc., a juventude saindo, e uma jovem, que eu não vou lembrar o nome dela, mas que não é do Ceará, mas estava aí, ela disse o seguinte, alguém perguntou para ela assim de brincadeira, você está aqui por quê, menina? E aquela brincadeira assim, ela falou assim, ué, eu estou aqui porque eu escolhi evangelizar. Aí nasceu uma luzinha na minha mente, e foi quando eu registrei o domínio, registrei tudo. Eu não sabia quando ia usar isso, mas olha agora, 6, 7 anos depois, né, Deus está dando a oportunidade de usar, né? Porque a nossa ideia é realmente colocar bastante coisa na internet, pelo menos uma vez ao dia, né? De coisas boas que possam levar as pessoas a um relacionamento melhor com Deus. Queria ouvir vocês em relação a isso. O que vocês acham? De colocar coisas boas na internet, enfim, o que vocês acham disso? É extremamente válido nesse momento a produção de conteúdo de fato para a internet, né? Porque o que a gente tem visto hoje, o próprio pastor Léo, num bate-papo na última live que a gente teve com relação aos jovens, são pessoas colocando coisas aleatórias, coisas que nem são conteúdo, coisas que não deveriam estar na internet, e isso tem consumido, né, o tempo dos nossos jovens, nossos adolescentes, né? A gente é a geração dos memes, dos TikToks, de coisas que chegam para a gente com um teor de graça, mas vai roubando o nosso tempo, né? É meio que superficial, vazio. Então, assim, se pudermos criar conteúdo na internet, devemos criar esses conteúdos, devemos encabeçar isso. Não dá para a igreja, num momento como esse, se furtar disso. Não dá para dizer, já que lá fora eles estão produzindo muita coisa, a gente não vai mais produzir para a internet, vai buscar outro meio. Hoje, o caminho que nós temos é, de fato, ser criadores de conteúdo e se expor um pouco mais na internet. Agora, colocar coisas que, de fato, tenham base, né? Sejam sólidas.
porque a gente vive um efeito que tudo é efêmero, a sensação que eu tenho nos discursos de hoje, inclusive de igrejas, é, como a gente chamava no seminário, né, as pregações de palha, são coisas que o vento leva e não, de fato não tem como ficar, não tem firmeza. Voltando ainda à própria pergunta, né, que a jovem lá de Natal, a peruana, chegou a fazer aí para o pastor Léo, nesse tempo a gente fica assim tentando se encher de conteúdo, corremos alguns riscos naturais, porque são tantos conteúdos, mas o risco que me chama mais atenção é um que a igreja de fato não pode entrar. Quando a gente está lá no ambiente de culto, tudo que a gente pede para as pessoas é o quê? Não sejam espectadores do culto. O culto é um ambiente onde vocês estão aqui para cultuar a Deus, é vocês que estão fazendo o culto. As pessoas que estão nas suas casas assistindo uma live têm uma dificuldade enorme de se conectar a esse ambiente. Tem uma dificuldade enorme de perceber que elas não são espectadores daquela live, daquela transmissão. Elas são participantes de um culto espiritual que não depende da geografia nem da rede que ela está. E isso tem sido difícil, porque como as pessoas estão sentadas assistindo tantas lives, elas se tornam críticas do culto. Então, essa música não é legal. Eita. Tem gente que está assistindo 3, 4 transmissões de culto de igrejas diferentes ao mesmo tempo. E aí fala, poxa, mas essa aqui, a mensagem é muito melhor, eu vou pegar o louvor dessa. Pessoas que antes tinham um pregador, né, que elas gostavam, mas que por conta geográfica ela não tinha como estar presente nas celebrações da igreja dele, agora com esse fenômeno, né, ela abdica de assistir o culto na sua igreja, de prestar culto na sua igreja online, para prestar culto na outra igreja. Então, assim, é um ambiente que gera em nosso coração uma crítica talvez exacerbada com relação a todas as práticas litúrgicas. Mais do que nunca, as pessoas estão conseguindo comparar as liturgias das igrejas e criticar essas liturgias, dizendo, não gosto de hino, só gosto de hino, prefiro mais leitura bíblica, não gosto de sermão expositivo, só gosto de sermão temático, não gosto de temático, só gosto de expositivo. Está um ambiente, né, onde as pessoas estão ali elegendo quem são os melhores e o que a igreja de Cristo precisa fazer nessa hora. Meu irmão, você precisa se firmar na igreja que o Senhor te colocou, porque a igreja é relacionamento. Essa prática litúrgica virtual, ela é um dos ambientes que você está ali para uma celebração, mas no dia a dia, as pessoas que vão entrar em contato, o pessoal do teu pequeno grupo, né, da célula, dependendo de onde você esteja, os amigos da igreja, esse ciclo não pode se perder. E a minha preocupação no momento atual é essa perca que as igrejas podem vir a ter, né? As grandes igrejas que tinham megas estruturas de transmissão, que já estavam com mais know-how nesse ambiente, pode acabar arregimentando um grande grupo de pessoas que estão encantadas por esse modelo, mas que na prática, não é uma igreja. O que é a igreja, né? Eu gosto muito daquela definição do Calvino sobre a igreja visível e a invisível. Eu tenho 500 pessoas conectadas na minha live, mas quantas ali de fato estão cultuando a Deus? Essa talvez fosse a igreja visível, né? A igreja invisível, aquela igreja dos santos que se reúnem independente da geografia para adorar a Deus. Então, assim, nesse ambiente a gente precisa, lógico, pode ouvir de tudo, como disse Paulo, reter o que é bom, mas nos momentos de culto, dê prioridade à sua igreja, né? Se a sua igreja está fazendo uma transmissão, uma live, contempla ela, as outras vão ficar salvas sempre, você vê depois, em outro momento, porque a gente precisa entender que o ambiente da celebração ali é um culto que eu também estou prestando. Quando a gente se desconecta disso, aí, enfim, fica muito difícil, né, viver o igreja nas redes sociais. A gente perde o foco. E tem um outro detalhe interessante sobre a questão do parar para cultuar. Essa semana, eu estava vendo o pastor José Maria, lá da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, ele falando algo muito interessante, né? Ele disse o seguinte, estava indo começar o culto mesmo de domingo, como nossos horários aqui, eu estou 4 horas à frente, então os nossos horários não batem, né? Então, eu fui assistir, realmente, eu fui participar virtualmente daquele culto. Uma coisa que ele falou me chamou muita atenção nisso, ele falou assim, olha, nós estamos no nosso horário de culto agora. Pare o que você está fazendo para cultuar a Deus.
Não deixa o telefone, ele até falou assim, conecte lá na TV, se a sua TV tem essa funcionalidade, essa função, sente a sala, cultue a Deus, pegue a Bíblia. Porque o que está acontecendo hoje, eu achei fantástico. E aí depois, quando eu fui falar com o meu grupo, que o meu culto de domingo aqui, eu não faço online para todo mundo. Eu faço no Zoom Privado. com a gente. Porque depois, Somente. na nossa igreja aqui, o que acontece? A gente tem, quando terminava o culto, todo mundo presente, a gente tinha um momento de convívio, que eles chamam aqui de convívio. Seria aquele momento de bate-papo, se abraça. O português ele gosta muito disso, de abraçar, 2 beijinhos, é muito isso, sabe? O pessoal, eu não estou vendo aquela tanta dificuldade que o pessoal fala que o pessoal é frio, eu não vejo isso aqui. O pessoal gosta e sempre tem comida. Termina o culto, tem a comida, né? Tem ali um lanche, alguma coisa. E a gente não está podendo ter isso por conta da pandemia. Então, o que nós criamos aqui? Deus colocou no meu coração o seguinte: o culto a gente faz só para a gente mesmo, né? Só para quem é os membros da igreja, somos 9 pessoas e mais os congregados. Então, dá umas 22, 23 pessoas mais ou menos. Nem todo mundo entra, até por questão de idade, alguns não estão conseguindo realmente entrar, enfim. Mas está tendo mais ou menos ali, a semana nós tivemos 13 pessoas participando. Quando termina a mensagem, a palavra propriamente dita, a gente fica uns 20 minutos rindo, batendo papo, sabe? Contando as nossas piadas, nós rindo, interagindo. Então, por isso que eu não faço público, eu faço só a gente mesmo para a gente ter aquele momento de interação. Mas nesse momento eu aproveitei para citar o que o pastor José Maria falou. Eu falei, gente, para o que está fazendo realmente. Para, não deixa o telemóvel, a gente chama aqui telemóvel, né? O celular parado no canto e vai andando pela casa. Não, para cultuar a Deus. Foi o que você disse, às vezes a pessoa fica para lá e para cá, ela tipo assim, ela participou de 10 cultos, mas não cultuou a Deus em nenhum momento. Então a ideia é você parar para cultuar a Deus, para ter aquele momento de ouvir a palavra. O seu pastor ou um pastor convidado que está na sua igreja naquele dia, né? Porque agora com essas questões de live a gente tem essa facilidade de convidar. Eu posso convidar o pastor Léo para pregar na minha igreja sem pagar a passagem dele. Ele é da casa dele, ele pode estar compartilhando a palavra de Deus. Então, assim, domingo que vem mesmo o pastor Luiz Cláudio, lá de Valparaíso, é que vai pregar na nossa igreja aqui. Não vai ser um culto, Legal. vai ser um culto. Eu estou fazendo isso Fechado. durante a semana aberto para todo mundo e no final de semana, no domingo, só para a gente, para justamente a gente conseguir ter o nosso momento de comunhão. Antes de passar a palavra para vocês de novo, domingo agora aconteceu algo interessante. Nós tivemos um visitante no culto virtual. Tivemos um visitante, porque um irmão da igreja convidou o irmão dele e ele mesmo mandou o link para o irmão dele. O irmão dele entrou, participou, foi muito legal. Eu achei, cara, que legal. Eu falei, olha, façam bem isso. orgânico, né? Muito importante. Igreja, sendo igreja. Então, não é que a minha igreja é fechada, só pode participar aquele pessoal, não. Todos são livres para pegar o link e passar para quem quiser. Eu só não coloco a live ao vivo, né? Online. A live já é, no caso, online para todo mundo ver. Tá bom? Sim. Gente, a gente já está aí um pouquinho mais de 1 hora. Por mim, eu fico até meia-noite, né? Mas, tendo em vista... Só pode ficar. Não sei se eu vou ficar, mas você pode ficar até meia-noite. até porque até da meia-noite no teu horário aí vai demorar, né? Minha meia-noite vai demorar. Vai demorar. Mas deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Só tem mais uma pergunta. Se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer. O Tiago Pinheiro, não sei se é da igreja de vocês, mas ele diz o seguinte: eu acho que as pessoas já não se relacionam como já não se relacionavam antes. Relacionamento não é estar presente fisicamente, mas estar presente no pensamento. Hoje está dando para visualizar o que está acontecendo no íntimo das igrejas. O que devemos fazer? Aí ele, tá bom, ele faz esse comentário e faz a pergunta aqui. O que devemos fazer para incutir esse afeto em nós, esse estar junto em nós, a busca de um pelo outro, né? Se converter novamente. Ele está dizendo o seguinte, trocando em miúdos aqui, que ele botou, faltou um ponto aqui, ele diz o seguinte, em outras palavras, eu acho que as pessoas não estão se relacionando já há muito tempo fisicamente. É a opinião dele, tá? E ele diz aqui, o que devemos fazer para incutir esse afeto em nós, esse afeto mesmo das pessoas estarem juntos, ter o desejo de estar junto um com o outro, né? Vamos partir para essa pergunta, depois a gente vai para as considerações finais, para a gente caminhar para o final. O que vocês acham?
Muito bem. Essa coisa do realmente ter essa consideração do relacionamento, de ter a aproximação mesmo, ainda mais em tempos como esse, em que não podemos ficar próximos das pessoas fisicamente, envolve um ponto que a gente já falou aqui, né? Eu falei lá no começo, na introdução, o pastor Marcos falou, o pastor Vitor falou numa fala sobre os adolescentes, que é o que, na minha opinião, é o diferencial que vai prevalecer no momento pós-pandemia, né? Porque eu acredito que a gente tem que pensar lá na frente, então a gente já tem que pensar como é que vai ser o pós-pandemia, né? Estamos resolvendo os problemas da pandemia, né? Tentando ser igreja nesse momento. Mas vai ter um momento pós também, que vai ser um tipo de ressaca, assim como o mar tem a ressaca dele, né? Vai ter um momento também que as pessoas vão voltar à vida normal, né? E o pastor Vitor citou aí, por exemplo, essa quebra de rotina, que as pessoas estão acordando fora de hora, estão estudando fora de hora. Quando tudo voltar ao normal, como é que vai ser? Né? Como é que o cara que está no home office agora vai de pijama trabalhar no seu quarto? Como é que ele vai voltar a tomar banho, acordar cedo, sabe? Então, assim, muita gente nem toma mais banho, nem escova os dentes, né? Então, a coisa está mudando. E esse movimento pós-pandêmico, eu penso que essa relação de ser igreja, de ser a igreja que você se sente parte mesmo, vai ter só um ponto de diferença aí, que o ministério de Jesus traz isso com muita clareza, né? Que é quando a pessoa é conhecida pelo nome. Quando você é reconhecido pelo seu nome, quando a pessoa... então, você perguntar hoje, caramba, eu estou vendo o culto de milhões de igrejas, mas qual é a minha igreja? A sua igreja é a igreja que as pessoas te conhecem pelo nome, porque você pode ser, para esse outro milhão de igrejas, um número. Você é mais um ali, é um like, você é uma pessoa que está ali por acaso, que caiu de paraquedas naquela igreja. Isso já acontecia no YouTube. Você tá, o próprio algoritmo, ele vai te indicando canais daquilo que você gosta de ver. E aí você vai caindo de paraquedas em vários canais de YouTube se você não se cuidar, né? Então hoje isso está acontecendo com as igrejas. Então essa relação realmente é ainda natural, o pastor Vitor falou aí, orgânica de igreja, é nada mais nada menos do que a relação que o próprio Jesus tinha com aquela que a gente chama de igreja primitiva. Era uma igreja, as pessoas se reuniam e conheciam pelo nome, sabia das necessidades uns dos outros, sabia da carência, sabia quem era viúva, quem era órfão, cuidava desses, sabe? Eu sei que existem igrejas e tamanhos de igrejas, né? Existem congregações que todo mundo já foi na casa de todo mundo, na casa, né? Uma igreja como a nossa aqui, a PIB Fortaleza, já não é possível todo mundo conhecer a casa de todo mundo. Já não é possível todo mundo lembrar do nome de todo mundo, né? Porém, é necessário, e a gente cria esses ambientes de um pequeno grupo, de um culto menor, um culto dedicado como adolescentes, jovens, programação para casais, retiros e tudo mais, para que as pessoas criem essa relação. E ainda hoje, o que está fazendo diferença, como o exemplo que eu citei aqui em Minha Juventude, são os jovens que se conhecem pelo nome, porque se eu sei que o fulano de tal é um jovem e que é médico, é porque eu já tenho algum tipo de intimidade com ele. Eu sei que ele formou, eu sei que ele estudou, eu sei que ele é bom no que ele faz também, né? Porque você também, se tem intimidade, você sabe quem é bom e quem não é naquilo que faz. Então, nós estamos vivendo um tempo em que se expandiu tanto o leque de possibilidades e de opções de ser essa igreja virtual. Mas a igreja pós-pandêmica, a igreja que vai prevalecer, é a igreja onde os relacionamentos, as pessoas se reconhecem. As pessoas sabem que você não é um número apenas, sabe que você não é um rostinho ali naquela rede social. As pessoas conhecem seu rosto sem ser da rede social. Sabe que as pessoas sabem qual é o teu cheiro, né? Sabe como é você pessoalmente, né? Sabe o que você gosta de comer, porque você já saiu com essa pessoa, né? Então, como o pastor Marcos falou, ele tem essa reunião de um grupo mais interno, né? Onde as pessoas no final vão rir uns dos outros. Então, ali é uma intimidade. É um ambiente onde a pessoa tem facilidade de falar uma coisa engraçada que aconteceu na casa sem o medo de ser julgado por isso. Né? Então, isso é intimidade. Né? O humor também envolve intimidade. Né? Então, assim, essa coisa do que realmente vamos continuar sendo igreja, essa igreja que vai prevalecer na intimidade. As redes sociais, elas são ótimas para alcance, mas elas quebram muito a intimidade.
É. E outra coisa interessante é pensar é que muitos, às vezes, estão se preocupando com isso, com o número que aparece lá, né? Quantas pessoas assistiram a minha live, quantas pessoas isso, etc. A nível de alcance, foi como o pastor Leonardo falou. Legal, estamos alcançando. Por exemplo, a gente, na nossa transmissão que a gente faz pelo canal, a gente tem pessoas participando de outros países. E eu já tive contato com essas pessoas. Então, a nível de compartilhar a palavra de Deus, glória a Deus por isso, tá? Ótimo. Mas tem uma irmã que até colocou aqui, ó. Ela colocou o seguinte assim: igreja é aquela que chama você, concordo, concordando com o que você falou, chama você pelo nome, aquela que ora por você, né? Então, quando eu faço aquela nossa mais no privado no domingo, é justamente mais indo para essa linha, porque eu, enquanto pastor, eu compreendo que preciso alcançar, eu vim para cá para, a partir dessa igreja, plantar outras igrejas. Portugal tem só 0,6% de cristãos evangélicos, ou seja, menos de 1% de cristãos evangélicos, então é uma estratégia evangelística, ok. Mas a minha igreja, eu preciso cuidar, eu preciso estar mais junto dela. E às vezes, as igrejas estão, né, eu não sei nem como é que eu falo isso, mas muito preocupado, ou preocupada com muita gente, aquela coisa toda, mas a gente esquece do grupo menor, do cuidar, do estar junto. Então foi o que o Léo falou, né? O rir um pouco faz bem. Quando a gente termina o nosso culto e a gente começa a conversar, é muito legal. Na verdade, até um pouquinho antes, a gente tem até as brincadeiras, né? A gente pega, você falou assim, a pessoa às vezes vai com a roupa arrumada só para cima, né? Semana passada eu estava com paletó, assim, não sei o quê. Aí uma irmã pegou, fez a brincadeira, falou assim: pastor, me arrumei só para cima. Eu falei: não liga não, minha irmã, eu também estou de chinelo aqui, etc. Então era uma brincadeira que a gente faz entre a gente. Então, assim, que não daria para fazer se fosse talvez um ao vivo para todo mundo, etc. Então, é a nossa sala de bate-papo, é a nossa comunhão. Claro que nós estamos falando de uma igreja tão grande como a igreja, a primeira de Fortaleza, muita gente, não sei nem quantos membros tem. Estamos falando de uma igreja pequena que tem menos de 20 pessoas, então dá para fazer isso. Então, até falando isso, respondendo a pergunta da irmã aqui, ela falando exatamente isso. Vocês percebem que o pequeno grupo, ou seja, o grupo menor, é mais fácil realmente de cuidar uns dos outros, etc. Realmente é isso. Quando a gente está num grupo menor, né, dá para a gente cuidar de uma outra maneira. Talvez, Léo e Vitor, fica até esse desafio, né, a gente aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo para poder tentar se aproximar de grupos menores, né? Porque no povão, culto, a gente não consegue alcançar todo mundo. A gente vai estar ali, tá? Mas quem realmente, de fato, ficou ali até o final? Mas eu penso que é o contato do pastor Vitor com o adolescente dele, né? Talvez essa live que ele faz aí, o M10. É isso, talvez, que vai trazer o pessoal mais para perto, para orar junto, para chamar pelo nome, como o Léo falou, né? Para estar junto com as pessoas. Que eu acho interessante, sabe, que é a dinâmica de Cristo Jesus aqui enquanto homem, né? A Bíblia fala que ele olhava as multidões e ele se compadecia delas, ele servia a essas multidões, curava, mas poucos dessa multidão, de fato, ele, nessa experiência de homem, teve relacionamento. Ele faz uma grande comissão, junta ali 70 homens, dos 70 tem 12 que são os discípulos mais próximos, dos 12 tem 3 que andavam mais juntos dele, dos 3 tem um que ele reclinava a cabeça no peito. Então, assim, a gente precisa entender que relacionamento tem níveis, né? Então, assim, a igreja, não importa o tamanho que ela seja, quer seja uma mega igreja ou uma igreja de pequeno porte, ela precisa ter essa mesma dimensão, né? A liderança da igreja precisa, não só a liderança, mas como os membros precisam olhar para aquela multidão com compaixão, servindo, mesmo sem conhecer o nome, mesmo sem saber exatamente quem são, mas todos nós precisamos ir nos dividindo em grupos. Grupo de 70, grupo de 12, grupo de 3, grupo de uma pessoa que a gente reclina a cabeça. Isso vai fazer com que as nossas relações elas fiquem mais saudáveis. Não adianta eu querer me relacionar de igual modo com uma multidão, porque eu não vou conseguir. Vai ser superficial. Também não adianta eu pegar uma única pessoa e dizer eu só tenho um relacionamento com você e esquecer todos os demais. A gente precisa criar esses ciclos de relacionamento, né? Que vai desses ambientes menores até um ambiente mais amplo, que pega pessoas que nós não sabemos o nome, mas nós podemos interceder. Por exemplo, a Bíblia é uma igreja aí de médio porte,
mas que quando um irmão fica doente, ele vai comunicar um outro, esse outro vai comunicar um pequeno grupo, vai comunicar a um dos pastores, um dos pastores vai anunciar para a igreja toda, e daqui a pouco você tem toda uma igreja intercedendo por um irmão. Mas tudo começa naquele ciclo mais restrito. Se a gente não cria no ambiente de igreja esses ciclos mais restritos, que é o que a internet está fazendo hoje, o que é que ela faz? É uma massa. Se eu fico me relacionando somente nessa massa, as pessoas não vão saber o meu nome. Por mais que eu poste nos chats ali meu nome, peça oração, pode ser citado numa live, mas poucas pessoas vão pegar aquilo ali, vão ligar para você, vão montar um pequeno grupo que está orando. Sabe, essa estrutura de igreja, a live não contempla. Não. Ela não contempla. E a gente precisa criar esses ambientes para que as relações, de fato, sejam profundas. Números. Senão, no fundo, vão ser só números no final. Só números. A gente, olha, o meu canal está com não sei quantas mil, ou então a minha fanpage, não sei o que, etc. Aí a gente fica naquele mesmo erro, né? De, olha, eu sou pastor de uma igreja com X membros. É o cuidado. A gente precisa trabalhar o cuidado, né? Relacionamento é cuidado. Não que seja errado, gente. Não me entendam mal, né? É lógico, a gente quer que a igreja cresça, mais pessoas. Louvado seja Deus por isso. Mas a gente não pode ficar, tem que ter muito cuidado nesse tempo de live, né, nesse tempo de virtual, de não ficar muito só no virtual e esquecer do relacional, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Meus irmãos, Perfeito. eu, assim, me amarrei no bate-papo, tá? Pessoal aí tem, quem chegou agora, tem gente aí que está chegando agora, Natan, lá de Teresina, aí chegando agora, sejam todos bem-vindos. Aqui, mesmo que você está chegando agora, pode assistir depois, porque vai ficar salvo ali no Facebook, tá bom? Mas a gente está caminhando para o final. E eu quero passar a palavra aí para vocês darem suas considerações finais. Pastor Vitor, depois Pastor Léo, e aí a gente encerra. Vamos ter uma palavra de oração também. Vamos fazer o seguinte: o Vitor dá uma palavra, o Léo dá uma palavra, e terminando a palavra do Pastor Léo, o Léo vai fazer uma oração, e aí a gente dá as considerações finais para acabar. Tá bom? Pastor Vitor. Perfeito. Bom, foi uma alegria enorme participar aqui com vocês, e o extrato que nós tiramos disso tudo é que, por mais que o tempo de quarentena nos ofereça novas possibilidades de relacionamento, a motivação precisa ser a mesma, né? A gente precisa entrar no relacionamento, de fato, para se relacionar, para saber do outro, não para ser só mais um número no meio de tantos, né? Mais do que nunca, num tempo como esse, onde muitos se isolam, muitos estão vivendo um tempo de solidão, a moda antiga, fazer uma ligação mesmo, e ouvir a voz da pessoa e perguntar bem como é que a pessoa está, sabe, aquelas perguntas mais profundas, tem um espaço fora do comum. Eu estou tendo a oportunidade desse tempo de ligar para alguns colegas pastores, para alguns líderes de igreja, e a surpresa que eles ao atender o telefone, tá me ligando porque pensa que a gente está pedindo alguma coisa, quer alguma coisa, e eu falo, não, estou ligando para saber como você está, e aí poder bater um papo a partir daquilo, é um susto, né? É um susto porque as pessoas não estão acostumadas com isso. E eu queria desafiar as pessoas que estão aqui nessa live a lembrar de amigos, a lembrar de parentes que já faz algum tempo que você não liga, e ligar e investir um tempo numa relação mais profunda, que saia dessa superficialidade, né? Como nós falamos aqui, as redes sociais são importantes, é importante a criação de conteúdo, mas mais do que tudo isso, é importante a gente se conectar com uma outra pessoa, mais do que uma multidão. Então, cria aí teus grupos de relacionamento que possam ir além de memes, de TikToks, que sejam pessoas que você possa partilhar sua vida, suas dores, suas orações, suas gratidões. Eu acho que assim a gente vai ter relacionamentos mais saudáveis e a gente vai conseguir construir uma igreja pós-quarentena muito mais forte. Verdade, verdade. Amém. Pastor Léo, sua palavra final e logo em seguida a oração. Ok? E na sua oração eu queria que você agradecesse a Deus por todos que participaram, né? Mesmo aqueles que não conseguimos citar o nome aqui, mas agradecer a Deus por todos que participaram online e aqueles que vão assistir depois, para que, principalmente nesse tempo aí de pandemia, as pessoas possam estar sendo curadas, aquelas que estão contraindo aí o vírus, aqueles que já perderam seus entes queridos. Fazer uma oração aí por essas pessoas que estão aflitas nesse momento, que também encontrem consolo no Senhor. Muito bem. Essa semana eu fui perguntado por uma pessoa, né? O pessoal
que bom, né? O pessoal vai lendo a Bíblia, né, mais nesse período e vai percebendo que tem umas coisas ali que não está entendendo direito. E aí a galera começa a mandar perguntas, né? E aí eu recebi uma pergunta de uma pessoa sobre a questão do poder da oração, né? E aí a pessoa, além de trazer os textos que ela estava lendo, também trouxe algumas coisas que essa pessoa já ouviu em canções, ouviu por aí, pregações, igrejas de rádio, né? E aí a pessoa tinha essas dúvidas, né? E eu falei para ela do poder que há em Deus, né? A oração é uma permissividade desse Deus de nos conectar com Ele. Deus se deixa ser conectado através da oração, mas o poder não está em quem faz oração ou no tipo de palavra que você usa na oração. O poder está em Deus. E por que eu estou falando isso? Não apenas porque eu vou orar, né? Porque eu também não tenho poder nenhum em orar, mas nós acreditamos que esse mundo virtual tem mostrado para a gente o quanto também é necessário ter relações pessoais. Essa relação, e eu vou insistir com isso, né, da gente saber o nome da pessoa. Porque trazendo para o ambiente da oração, a gente cria também um ambiente de orações intencionais, não é? Não são aquelas orações genéricas, sabe? Deus, Senhor, tu sabes, então vai lá e faz. Não, é uma oração em que eu sei que a Dona Maria está precisando exatamente disso, e é essa necessidade que eu vou apresentar a Deus. Então, ter essa intencionalidade também me leva, como igreja, a agir, não somente orar. Porque quando eu sei da necessidade de alguém e eu conheço com intimidade essa pessoa, de repente Deus também pode me levantar para ser alguém que faça por ela. Né? E a gente tem percebido que também é um momento para isso, a gente está percebendo que a igreja pode se ajudar. Muitas vezes a gente terceiriza as coisas à igreja e agora a gente está percebendo que a membresia também pode se ajudar. É impressionante que um tempo tão difícil tem levantado tantos questionamentos e tem feito a gente crescer em algumas áreas. Verdade. Né? E aí, essa questão da oração intencional, né? A gente vive uma experiência interessante nas nossas transmissões de culto aos domingos e o culto de oração aos sábados, que a gente sempre tem dedicado o momento do culto para o pessoal compartilhar no bate-papo do YouTube os motivos de oração, seja gratidão e tal. E as próprias pessoas que estão ali já estão orando umas para as outras. Então, o ministério de intercessão da nossa igreja cresceu como nunca, porque todo mundo que está participando do culto agora virou um intercessor em potencial. Só que, na realidade, sempre foi. Mas nunca se percebeu esse intercessor, porque, na verdade, todos somos. Né? Todos somos intercessores, né? Jesus lá no Getsemane, ele pediu para que os discípulos intercedessem, eles dormiram, né? E ali era o mestre, né? Jesus ali diante deles. Então, por muito e tanto tempo a igreja dormiu na intercessão. Então a gente está vivendo um tempo de acordar, né? Para orar intencionalmente uns pelos outros, né? Então vamos orar. Vamos orar nesse tempo também de forma intencional e que Deus abençoe sua vida, né? Vocês estão aí. Eu vou tentar, Pastor Marcos, extrair esse vídeo do Facebook para posteriormente postar no canal do YouTube também, o vídeo todo, inteiro, né? Não como live, mas com todo o Você que é fera nisso, se você conseguir, me mande aí, porque eu faço a mesma coisa. Baixo aqui, dá um jeito aí para poder eu me ajudar aqui. Eu vou dar um jeito. A Ou gente joga na nuvem. Ou então te coloco lá como acesso também ao YouTube para você colocar lá, porque a gente sabe que tem um grupo maior lá. E eu gostei muito do bate-papo antes de você orar, gostei muito mesmo. Eu achei que foi bem produtivo pelas perguntas aqui do pessoal, entendeu? Então a gente gostou muito aí desse tempo. Foi como você falou no início. Deus sabe o porquê que não funcionou lá no YouTube, né? Então trouxe essas pessoas, essa galera que precisava estar aqui com a gente, foi muito legal. Eu espero em Deus que a gente tenha uma outra oportunidade de fazer novamente, né? Eu tenho dito para os meus amigos que a gente tem convidado para estar aqui que existe uma escala e a escala roda, né? Vai chegar de novo no Vitor e Léo, né? Vamos orar então. Amém. Amém. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque em meio a tanto caos, em meio a tanta reflexão, em meio à segurança dos nossos lares, Senhor Deus, tu nos dá oportunidades como esta, ó Pai, de conversar sobre as tuas coisas, Senhor Deus. Nós somos pastores, estamos falando sobre a igreja. Amém, Ó Pai, nós não somos donos de nada disso, Senhor Deus. Tudo é teu, ó Pai. A igreja é tua, os membros, cada vida que está participando dessa live, Senhor Deus, eles te pertencem, ó Pai, assim como nós somos teus, Senhor Deus. Então nos ensina, ó Pai, nos ensina a lidar com esse tempo, nos ensina a aprender com esse tempo, nos dá sabedoria, a tua sabedoria, Senhor Deus,
para que realmente, ó Pai, a gente seja igreja além das paredes, igreja, Senhor Deus, na vida, vida na vida, ó Amém, Pai. Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa esse ouvinte, essa pessoa que está participando, está assistindo, ó Pai, essa live. Abençoa aqueles que vão assistir posteriormente, que seja igualmente abençoado, Senhor Deus. Ó Pai, ser com esses que têm uma necessidade urgente, tem algo que está realmente à porta, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai. Vai nesses lares, cuida dessas casas, dessas famílias, principalmente aqueles que têm dentro de casa alguém do contexto de risco dessa pandemia, Senhor Deus. Cuida, ó Pai, protege essa família, protege essa casa. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, que cuida daqueles que estão acometidos com esse vírus, ó Pai, estão em hospitais ou estão na espera de ser atendidos. Ó Deus, tem misericórdia, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia e levanta esses profissionais, mas também abençoa, protege tantos profissionais que estão tão expostos ultimamente, ó Pai, aqui no Brasil, em Portugal, e seja onde for, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa aqueles que já estão vivendo a dor do luto, ó Pai, por ter perdido, Senhor Deus, uma pessoa tão querida, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, cuida, Senhor Deus, traz o refrigério da alma que somente Tu podes dar, Senhor Deus. Ó Pai, amado, abençoa o pastor Marcos, Senhor Deus, abençoa a Alessandra, ó Pai, seus filhos, Senhor Deus, todo o desafio que está lá em Portugal, ó Pai, como igreja, o desafio de evangelizar, o desafio, Senhor Deus, de levar o Teu Evangelho a lugares que o Teu Evangelho não existe, ó Pai, e ao mesmo tempo de criar relacionamento, Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o pastor Vitor, também sua casa, sua esposa, sua família, ó Pai, os desafios ministeriais que ele também traz, Senhor Deus, assim como a minha casa, a Simone, Senhor Deus, o trabalho dela, ó Pai, e também o nosso ministério aqui, Senhor Deus, ser conosco, ó Pai, que a gente possa, Senhor Deus, aprender e aprender muito mais a tão somente descansar em Ti, depender de Ti, Senhor Deus, e sim, ó Pai, que Tu és o dono de todo esse poder, Senhor Deus, e que Tu podes, ó Pai, fazer o que Tu queres, Senhor Deus. Então, humildemente, te pedimos, ó Pai, nos usa nesse Teu proceder, ó Pai. É assim que eu te oro, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Louvado Amém. seja Deus. Olha, eu quero deixar um desafio para vocês, porque eu creio que a pandemia vai passar, né? E a gente vai poder voltar a circular por aí. Então, quem sabe a gente planejar e sonhar, que daqui a um ano, que seja, uma viagem missionária de vocês aí, um grupo aí de jovens e adolescentes aí, aqui em Legal. Fortaleza. Sim. Saindo de Fortaleza para Portugal é a passagem mais em conta que tem, que é literalmente só atravessar o oceano, é na pontinha, né? Até nadando. Dá para ir até nadando. Mas os voos que saem de São Paulo, tudo, eles passam literalmente em cima do aeroporto de Fortaleza para poder estar vindo Isso. para cá. Então, a gente poderia pensar nisso, fazer um mochileiros, alguma coisa do tipo, para conhecer. Não é uma viagem de passeio, uma viagem missionária, e não é para conhecer só o nosso projeto, mas se vierem para cá, a gente fazer uma coisa planejada, a gente pode ir a pelo menos 2, 3 países aqui bem pertinho, que dá para circular, e conhecer alguns outros projetos missionários. Essa viagem ia acontecer agora em março, nós íamos receber aqui 6 pastores de Brasília e de São Paulo, mas aí por conta da pandemia a gente teve que ter a passagem cancelada. Eles iriam descer em Roma, eu iria para Roma e encontrar com eles, iríamos ali na prisão de Paulo, que fica só a 28 quilômetros do aeroporto, então é pertinho, porque a conexão deles, quando descia em Roma para pegar a Roma para Lisboa, era de 8 horas, então dava tempo da gente fazer esse tour, digamos assim, lá na prisão de Paulo. Poderíamos combinar alguma coisa do tipo assim, depois de lá, viriam para Portugal, iríamos visitar uns 5 ou 6 projetos missionários aqui, de igrejas que estão com dificuldades, para, de repente, a juventude daí ver como é que é a situação da Europa. Porque a gente pensa em Europa, pensa, poxa, é tudo mil maravilhas. A Europa tem só 2% de cristãos evangélicos. A situação é muito crítica aqui. Quando a gente olha para a história, vocês que, né, nós que passamos pelo seminário, conhecemos a história, a nossa história, tudo que aconteceu com a reforma, e olha para a Europa hoje, a gente vê que a situação é complicada. Então a gente pode passar por aqui, por Portugal, passar na Espanha e talvez, quem sabe, entrar ali, atravessar, entrar até em Marrocos ali, muito interessante. Vamos pensar nisso, sonhar com isso. Não é uma viagem muito cara, e aí não dá para muita gente, tem que ser no máximo umas 10 pessoas para a gente conseguir alojar esse povo aqui, tá bom? Coloque no coração de vocês, sonhem com isso, fala com o pastor Marcos Monteiro aí, quem sabe a gente recebe a caravana de vocês aí, tá bom? Bacana. Valeu aí pelo convite, muito bom aqui o bate-papo. Deus continue te abençoando aí, querido.
Amém, meu amigo. Deus abençoe vocês, tá? Deus dá um abraço na Simone, um abraço na sua esposa também. Simone trabalha Amém. de saúde, né? Tem que ter um cuidado aí redobrado, né? Todos nós, mas a gente sabe que ela, principalmente por conta de trabalhar na área de saúde, que Deus abençoe Sim. grandemente, tá? Todos vocês que estão Amém. acompanhando aqui ao vivo, um abraço a todos. Termino aqui dando um abraço ao Thiago Pinheiro, que me está me dando os parabéns pelo aniversário antecipado, né? Que é depois de amanhã. Muito obrigado, Thiago. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Gente, fica na paz de Cristo, tá? Amém. Valeu, Deus Na abençoe. paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.